Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Fábio Lira e hoje nós vamos falar sobre imobilizado, especificamente o CPC 27. O que é imobilizado? Imobilizado, na verdade, está lá no artigo 179 da Lei 6.404, que foi modificada pela 11.638, é o direito de usar bens tangíveis na manutenção da atividade da empresa. E segundo o CPC 27, o imobilizado ele é reconhecido inicialmente a custo. Então, ou seja, todo o direito de usar bens tangíveis, ou seja, bens corpóreos, que a empresa utiliza na manutenção da sua atividade ao longo da sua vida útil, é considerado um imobilizado. Então, por exemplo, uma máquina para a indústria é considerado imobilizado, um veículo também é considerado imobilizado que é utilizado nas suas bases para prestação de serviço, para exercer a sua atividade, é considerado imobilizado. E segundo o CPC 27, ele diz o seguinte: esses bens são registrados a custo. Agora, a que custo? Há dois tipos de custo: custo de aquisição e custo de desativação. Como assim, Fábio? Custo de aquisição. Custo de aquisição é tudo aquilo que você pagou para adquirir o bem e colocar o mesmo em pleno estado de funcionamento. Então, o reconhecimento inicial do imobilizado é a custo. Custo de aquisição mais custo de desativação. Custo de aquisição é tudo aquilo que você pagou para adquirir o bem e colocar o mesmo em pleno estado de funcionamento. Por exemplo, digamos que foi adquirida uma máquina por 100 mil reais. Adquirimos uma máquina por 100 mil reais. Só que essa máquina nós adquirimos em São Paulo, então nós precisamos pagar o frete para trazer essa máquina para cá. E pagamos 10 mil reais de frete dessa máquina. Só que essa máquina veio totalmente desmontada e a gente precisa pagar a prestação de serviço para montar a máquina. Que custo de aquisição é tudo que eu paguei para adquirir o bem, para colocar ele em pleno estado de funcionamento. Para eu estar em pleno estado de funcionamento, eu preciso montar a máquina. E paguei mais 10 mil. Então, parte foi frete, parte foi serviço de instalação. Ou seja, o custo de aquisição dessa máquina foi 120 mil, custo de aquisição. Só que completa o custo de desativação. Isso normalmente acontece com empresas que exploram o meio ambiente, como a Petrobras, como a Vale do Rio Doce. Então, por exemplo, quando ela vai tirar uma máquina daquela que está lá na natureza, fazendo toda a exaustão daquele, explorando aquele determinado minério, quando ela tira, ela gera um impacto ambiental. E por lei, ela já sabe inicialmente, desde que adquiriu aquela máquina, que quando tirar aquela máquina e desativar aquela máquina, ela vai ter um custo de desativação para recuperar o meio ambiente. Então, ou seja, isso é um custo presente, ela já é uma obrigação presente. Se é, automaticamente deve ser mensurado. Então, ela mensura valor presente hoje, quanto seria esse custo de desativação. Então, digamos que ela mensura um custo de desativação de 30 mil a preço de hoje, se hoje ela fosse desativar. Então, quer dizer que meu custo total da máquina foi 150 mil. Então, vamos fazer o registro inicial do imobilizado da máquina. Ou seja, teremos um custo total do imobilizado de 150 mil, sendo efetivamente com fornecedor, tanto do frete como tanto do frete quanto da prestação de serviço, de 20. E aí será criada uma provisão de desativação. De quanto é essa provisão? Ou seja, de 30 mil. Essa provisão ela tem que ser revista todo ano. Então, chegou o final do ano, quanto seria hoje, efetivamente, para o custo dessa desativação? Então, se foi para mais, você complementa a provisão. Se foi para menos, você reverte a provisão. Então, isso aqui é o registro inicial do imobilizado, o reconhecimento inicial. Mas o imobilizado, quando ele está pronto para uso, ele precisa ser depreciado, ou seja, a mensuração subsequente do imobilizado. Ele precisa ser depreciado. E o que é depreciação? Depreciação não é desvalorização do bem, como muita gente acha isso. Depreciação é a perda da capacidade daquele bem gerar caixa. Então, a depreciação ela precisa de uma base de cálculo e precisa de uma taxa.
Então, depreciação é a perda da capacidade de um bem gerar caixa. Ou seja, eu vou precisar de uma base de cálculo e vou precisar de uma taxa. Qual é a base de cálculo da depreciação? Olha, se é a perda da capacidade do bem gerar caixa pelo uso e não pela venda. Então, veja bem, se eu investir 150 mil efetivamente no meu imobilizado máquina, isso aqui é meu custo. Só que nem todo esse custo, nem todo esse investimento vai retornar para o caixa da empresa através de sendo utilizado pelo uso. Parte dele, com certeza, depois de eu ficar 10 anos com essa máquina, automaticamente vai retornar pela venda. Ele vai ter um valor. Não vai ter um valor que é para não estar sendo útil mais para mim, mas está sendo útil, vai ser útil para outra pessoa. Então imagine que essa máquina aqui, ao final de ter utilizado, eu planejei utilizar ela 5 anos, por uma questão de renovação tecnológica, né, para estar sempre competitivo. 5 anos. Então, imagine aqui que ao final desses 5 anos, essa máquina vai ter um valor, que é o que a gente chama de valor residual, que é o valor que eu espero receber da máquina, vender a máquina após ter utilizado. O tempo de vida útil econômico é o tempo que esse bem vai ficar na minha empresa gerando caixa pelo uso. Beleza. Então, a base de cálculo de uma depreciação é o custo menos seu valor residual. Então, me custou 150 mil e o valor residual, digamos que esse valor residual eu espero ainda vender essa máquina por 50 mil após 5 anos. Então, na verdade, o valor, a base de cálculo da depreciação vai ser apenas 100 mil. O que vai gerar caixa pelo uso será apenas 100 mil e 50 mil vai gerar pela venda. Como depreciação é a perda da capacidade do bem gerar caixa pelo uso, o valor que vai ser recuperado pela venda não pode ser base de cálculo da depreciação. E a taxa, gente, vai de acordo com a vida econômica e a metodologia. A metodologia de depreciação pode ser utilizada. E essa metodologia é escolhida conforme o bem perde a capacidade de gerar caixa. Se o bem perde a capacidade de gerar caixa linearmente, a gente faz uma depreciação linear. Se o bem perde a capacidade de gerar caixa mais nos primeiros anos da sua vida e menos nos últimos anos, a gente faz pela soma dos dígitos de forma decrescente. Se ele gera menos caixa no começo da sua vida e gera mais caixa no final, a gente faz pela soma dos dígitos de forma crescente. E se, para ficar uma coisa mais interessante, digamos, e apropriada de forma mais específica, pode ser pela produção do bem. Então, por exemplo, eu posso avaliar que essa máquina aqui, ela tem a capacidade de produzir 1 bilhão de um determinado produto. Então, eu posso fazer de acordo com as unidades que foram produzidas. Ou também posso fazer através de horas que a máquina foi trabalhada. Então, eu tenho N metodologias de depreciação e o profissional de contabilidade vai escolher a política contábil. O profissional e o administrador vai escolher a política contábil mais adequada, que reflita melhor a geração de caixa de seus ativos. Mas digamos que aqui, nesse caso, nesse exemplo, vamos fazer de forma linear. Então, quer dizer que 100% em 5 anos vai me dar uma taxa de 20% ao ano. Então, quanto vai ser minha depreciação? Automaticamente, a base de cálculo, 100 mil, vezes uma taxa de 20%, eu tenho aqui 20 mil reais de depreciação no primeiro ano. Então, ó, vou abrir uma continha chamada depreciação, despesa de depreciação, lá no resultado, no valor de 20 mil, e vou abrir uma outra continha, que vai ser uma conta redutora do imobilizado, depreciação acumulada, no valor de 20 mil. Ok? Então, reconhecimento inicial pelo custo, custo de aquisição e custo de desativação. Após o uso desse imobilizado, quando ele está pronto para uso, eu passo a depreciar esse bem. Então, ou seja, a mensuração subsequente é a depreciação. Mas não é só a depreciação, a mensuração subsequente. O imobilizado, como outros ativos que normalmente são registrados a custo, ele sofre o que nós chamamos de impairment. Impairment é uma deteriorização. Então, ou seja, o imobilizado ele é registrado inicialmente a custo, diminuído da depreciação e, se necessário for, ajustado à perda ao valor recuperado.
que isso é matéria, é assunto para uma aula, para uma outra aula que você vai ver aqui comigo, Fábio Lira. Então, ó, não perde, se inscreve aí no canal, dá um like, que a gente vai estar produzindo vários conteúdos aqui para você na área de contabilidade societária. Tá bom? Vem com a gente.